importante que a gente tenha isso, porque todo mundo passa por crise existencial. Seja ela ateia, seja cristã, seja espírita, seja o que for. A religião não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu sou. E a crise existencial é fato na vida de todo mundo. E nós estamos vivendo um período onde essa crise existencial ela começa muito cedo na vida das crianças. Elas estão sendo consumidas por uma mídia distorcida, por uma educação distorcida, por pais que estão entregando a educação dos filhos para terceiros. Eles não estão se preocupando com a desculpa do trabalho, entregam seus filhos muito cedo dentro das creches, e uma terceira pessoa quem está educando essa criança. Não é o pai e a mãe que está inserindo identidade nela. Então, o que acontece com essa criança? Muito cedo ela passa pela crise existencial. E nós estamos vendo isso de uma maneira assim, muito bruta, quando nós observamos o todo. Não é? Então, quando a gente fala assim, perguntar quem sou eu, a resposta geralmente é dada considerando o que as outras pessoas esperam de nós. Antigamente, eu sempre fui uma menina muito bonitinha, mas magrela, seca, orelhuda. E no meu tempo, o bullying, que hoje, bullying para mim é coisa de coar café, tá, gente? Mas no meu tempo, era orelha de abana-couve, canelinha de sabiá, porque eu era muito magrela. Então eu recebia esses nomes. Mas eu tinha uma outra característica que era inerente de mim. Eu sempre fui uma menina muito simpática. Então eu ganhei a simpatia do bairro. Eu sempre tive uma condição de liderança muito forte, que até naquela época eu não conhecia. E eu não sabia o quanto que isso influenciava as pessoas. Embora a minha aparência fosse uma menina magrela, orelhuda, de canelinha fina, mas eu tinha dentro de mim algo que influenciava as pessoas. E aí, se me perguntassem naquela época quem eu era tudo aquilo que as pessoas me influenciavam a ser. E não eu realmente. Né? Hoje não. Hoje é diferente. Conseguir se definir, se ver, é a real resposta que nós precisamos ter. Isso é autoconhecimento. Gerar autoconhecimento é muito importante para a nossa vida. Não é? Quando a Vanessa falou de identidade, ela trouxe uma chave incrível para mim, porque o texto que eu vou usar na Bíblia hoje, eu acho que aqui somos todos cristãos. Né? Se tiver alguém que não seja, por favor, me perdoe. Mas aceita Jesus agora. Tente nos acompanhar, por favor. Né? Mas eu vou usar um texto que vai trazer um pouquinho dessa identidade para nós. Não é? Mas o importante é que, às vezes, a gente fala quem é na percepção do outro e não na nossa percepção. Tinha um ditado antigamente, eu lembro que meu avô, ele falava assim, que a gente mede as pessoas pelo que nós somos. E muitos de nós recebemos a medida do outro em nós. Recebemos a medida do outro. E não a nossa própria, porque nós não nos conhecemos. Nós não nos interiorizamos para compreender quem somos de fato. Por isso que eu achei muito importante trazer essa temática hoje. Quem sou eu de fato? Não é? Nós estamos lidando com o interior humano. Nós estamos trabalhando com a alma humana. Nós estamos lidando com o eu interior das pessoas. E até com o nosso próprio, porque muitos dos problemas que nos são trazidos identifica com a nossa própria situação. Estava falando agora há pouco com a Patrícia que muitas das nossas dores vão servir de experiência no trato com outras pessoas. Então é de extrema importância essa conexão para podermos falar de nós, falar da nossa dor, falar da nossa dificuldade, para que a gente possa um ajudar o outro, não é? Então, a pergunta aqui é: quem sou eu de fato? Quem sou eu? Quem é você? Não a terapeuta, não a advogada, não a radialista, né? Não a motociclista, mas quem eu sou de fato. Né? A Vanessa respondeu que ela é filha. Ela tem uma identidade. E ela já sabe disso. Mas lá no íntimo, sendo mesmo princesa, quem é ela? As obscuridades que nós trazemos na nossa alma, né?
As verdadeiras emoções, os nossos quereres, os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos projetos, não é? Que fazem parte do nosso eu. Discernir isto é que vai fazer a diferença para eu poder ajudar o meu outro. Para eu poder identificar no outro aonde está o probleminha, para eu poder ajudar. Então eu preciso discernir essas emoções de maneira bem consciente, bem sensata, não é? Então isso vai fazer diferença na minha terapia, isso vai fazer diferença no trato psicanalítico, isso vai fazer diferença no trato psicológico, no acompanhamento dessas pessoas, dos nossos pacientes. Amém? Só cura quem é curado. Uma das temáticas mais importantes que eu descobri nos últimos 2 anos, quando eu fiz meu primeiro treinamento de batalha espiritual, nós temos um mentor, que é o pastor Edir, ele é promotor de justiça aqui em São Paulo. E ele tem sido nosso mentor. E quando eu, depois de quase 40 anos de evangelho, querido, pensa bem, que coisa incrível, eu me descobri fazendo um treinamento de batalha espiritual, onde eu identifiquei o meu verdadeiro eu. Não o eu do ego, não o eu da percepção do outro, não o eu da fantasia trazida da infância, mas a minha verdadeira identidade, o eu verdadeiro. E quando eu fiz isso, eu descobri os meus inimigos interiores. E isso é muito importante, porque quando você tem autoconhecimento, quando você se autoanalisa e começa a trazer luz no seu interior, a Bíblia fala conosco assim, que Deus começa a revelar tesouros ocultos, escondidos pelo inimigo. E foi o que aconteceu comigo há 2 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro treinamento de batalha espiritual. Eu me deparei com uma série de situações, porque eu trago uma história de abuso na infância. Como a vida, todo mundo tem trauma, tá, gente? Todo mundo tem problema, todo mundo tem uma história para contar e tem uma história de cura para relatar. Então, eu não vou ficar aqui estendendo isso, dando testemunho, porque não é esse o nosso foco, não é? Mas a gente tem uma história. E eu me deparei tendo que me autoavaliar, olhar dentro de mim. Eu ainda não tinha feito nenhuma terapia, eu não tinha feito nenhum curso na ocasião, eu não tinha buscado, eu tinha só os conhecimentos bíblicos, porque uma coisa eu digo para vocês, para a honra e glória do Senhor, eu tenho bastante. Eu tenho 2 teologias, eu fiz 2 teologias na minha vida, então eu tenho bastante conhecimento. Mas o conhecimento não é o suficiente. Né? É necessário autoconhecimento. E quando eu passei pela batalha espiritual com o pastor Edir, uma das experiências mais tremendas que eu vivi, porque eu tive a oportunidade de me autoavaliar, não é? Discernir o que a alma é de verdade, ou o que ela deseja, discernir o que estava escondido no meu interior. E eu tinha muita raiva, tinha muito ódio. Eu sou uma pessoa de temperamento colérico sanguíneo, então, por si só, não é muito fácil, não é? Hoje, graças a Deus, controlada pelo Espírito Santo, consigo ser mais calma, mas eu sou instintiva, extremamente instintiva. As minhas reações são reações de instinto. E quando você tem reação de instinto, você não pensa na consequência. Então, eu era uma pessoa muito inconsequente, muito inconsequente nas minhas atitudes, mesmo enquanto cristã, mesmo sendo cristã, não é? Então, a gente precisa discernir esse interior, essa alma, aquilo que está dentro das suas emoções. Isso é de extrema importância. Para quando nós respondermos, ou quando você responder quem você é, você tenha plena consciência de quem você realmente é. Não o que você faz, não o que você carrega, não a sua história, mas o que você é, de fato. E nós somos um conjunto de tudo isso, que depois de tratado com o Espírito Santo, tem um efeito assim, bombástico, que torna você uma pessoa única, exclusiva, um vaso de uma qualidade tremenda. Então é necessário que a gente tenha isso para entender, né? A gente não pode mais viver escondido em função do ego, sendo aquilo que as pessoas querem que nós sejamos. Sabe, irmãos, a gente às vezes faz isso dentro da igreja, dentro do nosso trabalho. Nós somos o que as pessoas querem que nós sejamos. Você se disfarça para agradar o fulano, o beltrano, o ciclano, a sua mãe, a sua família, o seu marido. Nós mulheres temos muito essa tendência, somos tendenciosas.
Somos muito tendenciosas. E precisamos acordar para essa realidade e trazer à tona o nosso eu verdadeiro. Não é? Porque até para ser princesa, Vanessa, e para ser filha, precisamos de ter esse autoconhecimento. Porque senão seremos filhos rebeldes, filhos desobedientes. Seremos princesas destrutoras. Ao invés de construir, vamos destruir com as nossas mãos. Nós temos uma capacidade incrível que nos foi dada. Não é? Como saber quem eu sou? Onde é que eu vou achar essa resposta? Eu falei com vocês, dentro de nós mesmos. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu entro dentro de mim? Querido, eu não tenho uma boa notícia. Não é fácil. O confronto consigo mesmo é o pior confronto que se pode ter. Numa discussão, um bom advogado tem uma oratória perfeita, não é, Patrícia? Um bom advogado levanta argumentos para se defender como advogado de defesa ou como advogado de acusação. Ele vai ter argumentos. Uma promotoria vai ter argumentos. Um médico tem argumentos clínicos. Cada profissional tem seu próprio argumento. Mas quando você confronta a si mesmo na frente do espelho, eu chego todo dia de manhã para mim no espelho e falo assim comigo: Rosália, se prepara hoje porque a porta do inferno está te esperando. Opa, o inferno está com as portas abertas nos esperando. O que eu preciso de fazer para evitar essa porta? Ou se eu descer lá, como é que eu vou descer? E eu viro e falo para mim mesmo no espelho: vou me armar até os dentes. Porque se hoje eu tiver que descer no inferno, eu não saio de lá sozinha. Eu vou lá resgatar quem precisa. E aí saio da frente do espelho. Quando volto de novo, e aí? Você se ama o suficiente para sair ilesa dessa? Porque as portas do inferno estão abertas te esperando. E é isso que nós vivemos todos os dias, querido. O inferno. E muitas das vezes o inferno aqui dentro. É aqui que o confronto acontece. É aqui que nós vamos saber quem somos de verdade. É aqui que nós vamos deparar com as nossas mentiras, com os nossos enganos, com as fantasias que criamos e que trazemos desde a infância. Sabe aquela fantasia para nós mulheres, principalmente, né? Do final feliz? Sabe aquela fantasia do amor com final feliz? Do príncipe encantado montado no cavalo branco? Não é? É isso. Quantos de nós não trouxemos isso para dentro do relacionamento e descobrimos que o cavaleiro nem está montado no cavalo branco e nem é um sapo boi daquele venenoso, que ronca, daquele venenoso montado não é num cavalo, mas num dragão. Verdade. Queridas, eu faço brincadeiras para quebrar o gelo, mas eu estou trazendo uma realidade que é a realidade da maioria das pessoas. Inclusive a nossa. E sabe o que a gente faz? Se esconde. Dentro da igreja, nós nos escondemos. Nós não somos quem deveríamos ser. Nós fingimos ser santos, com a Bíblia debaixo do braço, enganando até a nós mesmos. Nós não nos portamos como devemos nos portar, porque nós não nos conhecemos, somos cheios de medo, cheios de terrores da nossa própria escuridão. Então, nós precisamos entender quem somos, conhecer os nossos inimigos interiores, aprofundar no autoconhecimento, porque só assim nós vamos poder ajudar os outros, dentro dessa profissão maravilhosa, que é a terapia, a psicanálise, a psicologia, que são áreas que vão lidar com a alma humana. Mas se eu não souber lidar com a minha própria alma, eu sou incapaz de lidar com a alma humana. Porque eu volto a falar, só cura quem é curado. Só liberta quem é livre. Do contrário, não se consegue. E nós vemos isso muito bem retratado na Bíblia, quando o Senhor tomou 12 para si e os discipulou, e os preparou, livrou-os da própria dor, para então mandá-los seguir. E nós vemos aí exemplo de Judas que o traiu, nós vemos Pedro que o negou, nós vemos os outros, cada um com a sua peculiaridade, mas trazendo dentro de si sua própria escuridão. E quando eles então chegam lá no livro de Atos, que nós lemos no livro de Atos, já passados por todos os períodos de tribulação, já passados pelo autoconhecimento, eles então recebem o poder do Espírito Santo. Queridos, isso é para mim, para você, isso é para nós.
Isso é para todo mundo. E eu não estou aqui falando de religião. Eu não estou. Religião, para mim, é motivo de guerra. Eu não estou pregoando religião. Eu estou falando de palavra. Então, devemos nos empenhar no autoconhecimento. De forma consciente. Eu devo buscar isso de forma consciente. Não é? Porque eu só vou poder ajudar as pessoas quando eu, na minha própria consciência, entender esses limites do meu interior. Essas escuridões que eu procuro tapar e esconder. Então, quando eu tiver essa plena consciência, eu vou ser capaz de ajudar as outras pessoas. Né? E para isso, nós precisamos de entender quem eu sou de fato. E aí, eu quero ler um textinho rápido para vocês, para nós estarmos encerrando. João 8,12 fala o seguinte. Olha, depois de um dos seus ensinos, Jesus estava discipulando os 12. Jesus disse ao povo, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão, mas terão a luz da vida. Então, quem eu sou? Eu sou a luz do mundo. Eu sou reflexiva, eu sou luz do Senhor na minha vida. Eu preciso iluminar o caminho das pessoas. Eu sou luz, não é? Seguindo um pouquinho mais adiante, Efésios 5,8. Deixa eu abrir rapidinho os textos. Efésios 5,8. Eu sei que está aqui entre Gênesis e Apocalipse. Efésios 5,8 diz assim, ó. De noite é uma bênção, né, gente? Porque embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio da luz que vem do Senhor. Vivam como filhos da luz. Então, quem é Deus? Você disse bem, Vanessa, eu sou filha. Você é filha da luz. Quem é você? Quem sou eu? Né? Quem sou eu? O que eu posso oferecer para o meu companheiro, para o meu outro irmão? Aquele que segue nessa jornada de vida comigo. Porque, olha, irmãos, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que ninguém encontra com ninguém por acaso. Tudo tem propósito. A começar por este encontro que nós estamos tendo aqui. Né? Isso para mim é propósito. Eu acredito em propósito. E eu vivo deste propósito. Eu não acredito que a gente vai passar pela vida sem poder servir ao outro. E a gente serve o outro transferindo aquele pouquinho daquilo que nós somos. Né? Enquanto analista, enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, a gente está transferindo um pouquinho disso, mesmo só ouvindo. Porque primeiro eu ouço, e a palavra, e a Bíblia é muito clara, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, o ouvir é extremamente importante. É um órgão de uma importância infinita. Nós precisamos ouvir o outro para entender qual a dor que ele tem, porque a dor dele pode ser a minha própria dor. E no trato com a minha dor, eu o ajudo a tratar a dor dele. Eu coopero para a dor dele ser sanada. Eu ministro cura na dor dele. Não é? E para isso eu preciso entender de fato quem eu sou. E para encerrar, eu quero terminar com Mateus 5, de 13 a 16, rapidamente. Como eu disse, eu sou pastora. Eu não consigo fazer uma coisa sem a outra. Na minha vida é impossível não vivenciar a palavra. Eu estou passando por um processo de inserir a palavra dentro de mim. A Bíblia diz assim, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu quero viver isso no mais profundo do meu ser. Eu talvez não sei, como eu volto a dizer, não sei se são todos cristãos aqui. Os que não são, me perdoem, né? Mas eu estou falando só de palavra. Então, Mateus 5, 13 a 16 diz assim, vocês são sal da terra. Se o sal perdeu o seu sabor, como que eu vou restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina
e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e, desse modo, brilha para todos. Então, eu encerro aqui com essa palavra, dizendo que vocês são luz, colocados em um ponto muito alto, porque quando nós assumimos a nossa posição profissional, quando nós assumimos essa postura que estamos assumindo, de nos colocarmos enquanto curadores de alma, porque psicólogo, terapeuta, psicanalista são curadores de alma, são ministradores de cura da alma das outras pessoas. Nós nos colocamos como uma cidade no monte, e uma cidade no alto monte não fica escondida. Nós nos colocamos como uma lamparina, como um farol, e um farol não fica escondido, mas ele brilha para iluminar tudo ao seu lado. Então, nessa noite, querido, eu quero dizer que você, enquanto pessoa, é luz do mundo. Você é um farol para as pessoas. O Senhor te chamou nessa profissão para que você seja luz para as outras pessoas, porque só cura quem é curado. E para você se autoconhecer, você precisa iluminar o seu interior, não é? Buscar autoconhecimento é de extrema importância. Eu me coloco à disposição para ajudá-los no que for possível, naquilo que for necessário. Meu número de telefone está no grupo, vocês podem me chamar. Fiquem à disposição, tá? E eu quero deixar essa palavra, eu tentei ser o mais sucinta possível, porque eu sei que o nosso tempo é curto. E não pode ser uma coisa cansativa, tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser uma coisa bem legalzinha. Então eu procurei ser um pouco mais sucinta no texto. Olha, eu trabalho com um material que chama Cajado do Pastor, e lá tem um texto interessante para vocês entenderem. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, falou sobre ele, mas eu quero traduzir isso aqui para nós. Está sobre nós, para curar quebrantados de coração, que são doentes de alma. Quebrantados de coração tem uma tradução de almas feridas. Então, sobre você, psicólogo, sobre você, psicanalista, sobre você, terapeuta, está o Espírito do Senhor para ministrar cura aos doentes de alma. Amém? Amém. Nossa, Obrigada por esse tempinho aí. Ficaria aqui até de madrugada. Você sabe que eu durmo 10 horas, mas eu tô amando. Eu tenho toda a madrugada, fica à vontade. Ana, pastora Ana, Vanessa, Venina, a Rô, a Luísa quer falar alguma coisa? Eu já fiquei com vontade de te ver em cima do púlpito pregando. Aí, como não tem púlpito, eu fiquei com vontade de ficar em cima da moto te ouvindo pregar, mulher. Então, deixa eu falar com vocês. Eu vou ter um motocurso em Arthur Nogueira, aqui em São Paulo. Nós participamos de vários eventos, né? E eu falo que o meu púlpito é o asfalto, mas vez ou outra nós temos evento, e eu ministro nas igrejas, tanto eu quanto o meu marido, né? Nós temos funções específicas. Eu trato da alma, meu marido trata das finanças, ele ministra finança à luz da Bíblia. Então, ele tem um trato bem bacana. E eu também ministro dentro das igrejas. Ele não dá curso, não? Dá sim. Ele dá curso, sim. Ele dá curso? Então eu te chamo depois pra gente conversar. Ele ministra curso, sim, tá? Ele é administrador, então tem toda uma função aí, né? Mas, gente, trabalhar com motociclista é totalmente diferente, né? O mundo tradicional não nos reconhece. Eu sou toda tatuada, eu sou cheia de piercing, tá? Hoje eu tô bonitinha porque eu sou corretora nos dias normais, e quando estou no motoclube é totalmente diferente, né? Eu sou um pouquinho mais radical, assim, lido com muita gente jovem, e a gente vai para motoclubes que são chamados seculares. Hoje tem bastante motoclube cristão. Tanto que o Rota da Cruz, o nosso motoclube, já deixei o link para vocês, não sei se eu passei para o Emerson ou para a Patrícia, nós temos um Instagram de trabalho que a gente faz, mas é um mundo totalmente diferente de tudo que vocês possam imaginar. Nós vamos deparar, já tivemos em eventos de motoclube os Cachorrões do Inferno, as Limites, as Devassas, são nomes de motoclube. E uma das regras que nós temos, bikers, que a gente chama de regras bikers, é respeito ao colete, à postura.
e nós abraçamos a todos os irmãos. E por causa desse respeito, somos convidados muitas das vezes a estar ministrando em motoclube secular, como das Liliths, por exemplo. E a gente chega lá, queridas, a gente às vezes pega grupinhos no beck, né, ó, chinchando uma boa, a gente pega gente bêbada, a gente pega gente de todo jeito, mas, olha, já teve momento de a gente falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? E aí vem uma pessoa e fala assim, ai, que bom que você está aqui, ora por mim, eu sou desviada da palavra, e estou aqui, não sei o quê. E aí eu falo assim, puxa vida, Senhor, já entendi, não precisa falar mais nada, Pai, já entendi qual é o recado. O Senhor me trouxe aqui por causa de um, porque por causa de um, o Senhor evita de destruir. Lembra quando teve o conflito de Sodoma e Gomorra? Por causa de um, ele demorou. E aí sai a família de Ló de lá. Queridos, enquanto houver um justo, enquanto houver um pedido de socorro, o Senhor vai nos mandar para os lugares mais inusitados. E a gente vive isso o tempo inteiro no quanto motoclube, tá? Então os passeios são bacanas, a gente faz alguns passeios bem gostosos também, são passeios mais assim, do nosso grupo mesmo, né? A gente tem uns passeios super gostosos, mas na sua grande maioria, acreditem vocês ou não, todo passeio nosso tem vínculo evangelístico.